Agora imagine um único medicamento capaz de acalmar o seu coração, ajudar no controle da sua pressão e ainda diminuir o tremor das suas mãos. Isso seria fantástico, não seria? Pois é, mas existe esse medicamento, e o nome desse medicamento é Propranolol. Mas você precisa saber de alguns detalhes que eu vou falar durante o vídeo, então não perde esse vídeo, que esse vídeo está fantástico. Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Cota Júnior, cardiologista, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o Propranolol, um medicamento que pode ser um aliado muito importante em diversas situações na sua vida, mas você tem que saber usar ele com sabedoria. O Propranolol ele faz parte de um grupo de medicamentos chamado de beta-bloqueadores. O que é beta-bloqueador? Eles bloqueiam os receptores beta, vamos dizer, da adrenalina. Então a adrenalina, quando ela vai entrar para ativar todo o efeito da adrenalina, que seria aumentar a pressão, acelerar o coração, ela vai ser bloqueada por esse medicamento. Então, aonde a adrenalina ia entrar, já vai estar ocupado. Ora, se não tem ação da adrenalina, aí você já começa a perceber todos os benefícios que eles vão trazer para você. Mas apesar dos diversos benefícios do uso desse medicamento, nós vamos focar hoje nesse vídeo em 3 principais benefícios do Propranolol: tratamento da hipertensão, tratamento da arritmia e tratamento da ansiedade. Mas claro, eu vou dar uma pincelada sobre outros benefícios dele, como por exemplo, tireoide. Então, claro, vamos começar logo pela hipertensão. Por quê? Porque a hipertensão é o principal fator de risco que leva à morte no mundo. Nenhum fator de risco aumenta mais o risco de morrer do que hipertensão, porque a hipertensão está diretamente relacionada ao infarto e o AVC, que são juntas as principais causas de morte no mundo, chegando quase ali a 30% das causas de morte no mundo. Mas como é que o Propranolol pode lhe ajudar no controle da sua hipertensão? Lembra lá do vídeo que eu comecei a falar que o Propranolol ele é um beta-bloqueador? Então ele bloqueia a ação da adrenalina. Normalmente o nosso corpo já tem adrenalina, ela é vital para a gente. Mas em algumas situações de estresse, há um aumento dessa produção da adrenalina, e esse aumento da produção da adrenalina vai estimular 2 sítios principais que vão ser importantes no controle da sua pressão. O primeiro é claro que é o coração. Então, de vez em seu coração acelerar, quer dizer, o coração é uma bomba, se ele acelera, ele aumenta a pressão. Ele vai evitar que o coração acelere, com isso, ao controle da pressão, ele também vai atuar nos vasos sanguíneos. As nossas artérias, ela tem uma camada muscular, que ela pode contrair, e quando ela contrai, ela aumenta a pressão, ou ela pode relaxar e receber mais sangue, e com isso pode diminuir essa pressão. Então o Propranolol vai agir lá no coração, desacelerando o seu coração, e na artéria fazendo uma vasodilatação e com isso reduzindo a pressão arterial. Então vamos falar agora sobre o segundo benefício do Propranolol, que é no controle das arritmias. Existe muita confusão sobre esse nome arritmia. Então, de uma forma bem simples para você: arritmia significa que o seu coração está batendo fora do ritmo. E existem várias formas do seu coração bater fora do ritmo. O seu coração está acelerado, ele está batendo fora do ritmo. O seu coração está batendo de forma irregular, ele está fora do ritmo. Ele está dando umas batidas extras, que são as extrasístoles, também isso aí é uma arritmia. Tudo isso aí é considerado arritmia. E o Propranolol ele pode atuar em diversas arritmias. Veja, não são todas. Então entenda que quando eu falo aqui de arritmia, não quer dizer que ele serve para todas as arritmias. O médico tem que avaliar qual é a sua arritmia e se o Propranolol cai bem para essa arritmia. Como, por exemplo, uma bradicardia. Bradicardia é uma arritmia, mas se você der Propranolol para uma pessoa que esteja com bradicardia, vai piorar o quadro dela. Sendo assim, quais são as principais arritmias que o Propranolol vai agir muito bem? A primeira é óbvio que é a taquicardia sinusal. A segunda seria os extrasístoles. E a terceira, a fibrilação atrial, aonde o nosso coração, de vez aqui o coração em cima contrair, ele só fibrila, ele só treme. E com isso pode fazer com que o coração também fique acelerado. Não quero não, quero não! Mas agora sim, agora o Propranolol ele vai mostrar o seu maior potencial, que é ajudar no tratamento da ansiedade. E entenda uma coisa:
O propranolol, ele não vai atuar lá no seu cérebro tirando sua ansiedade. Não, não, não. Para isso nós temos medicamentos chamados ansiolíticos. Os medicamentos são específicos para ansiedade. O propranolol, ele vai ajudar nos sintomas decorrentes da ansiedade. E quais são os sintomas? Óbvio, primeiro, palpitação, taquicardia. Pessoa com ansiedade libera adrenalina, essa adrenalina atua no seu coração e o coração acelera e dá muito incômodo aquele coração acelerado. Outra situação é que, como a pessoa tem muita ansiedade, pode disparar um foco lá de uma extrasístole e aí piora as extrasístoles, tem aquelas batidas irregulares no coração. Mas não é só isso não. Sabe quando você fica ansioso, você fica nervoso, por exemplo, você vai apresentar, vai ter que falar em público e sua mão começa a tremer? O propranolol ajuda nesse controle dos tremores da sua mão. Sabe quando você também vai ter que falar em público, você começa a suar, você fica a sua axila toda molhada? O propranolol também ajuda nisso aí, porque ele diminui a sudorese do corpo. Então, olha só que medicamento fantástico para lhe ajudar em diversas situações, como pressão, arritmia e ansiedade. E vou falar uma coisa, normalmente as três acabam vindo juntas. Você tem ansiedade, ansiedade faz com que seu coração acelere e com isso sua pressão acaba subindo e ele consegue atuar nesses 3 pontos. Mas lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o propranolol também tem outros benefícios além desses 3 principais? Então vamos a eles. O primeiro eu já dei o spoiler para vocês, que é no tratamento do hipertireoidismo, nessa redução dos sintomas. Mas ele também pode ser utilizado e eu utilizo com muita frequência no tratamento da enxaqueca. Quando eu pego o paciente que tem hipertensão e tem enxaqueca, eu adoro usar propranolol, porque o propranolol ele pode atuar no controle desses 2 problemas num único medicamento. Pessoas que também têm varizes de esôfago devido a uma cirrose, ele também pode ser utilizado. Mas também é bom para aquelas pessoas que têm aqueles tremores nas mãos. São pessoas que não estão nervosas, não tem motivo nenhum para terem tremores, mas vira e mexe está lá a mão tremendo. O propranolol ele ajuda na melhora desses tremores nas mãos. E aqui vai uma dica de ouro para você. Se você já está usando o propranolol, não pare por conta própria. Um dos grandes riscos dos beta-bloqueadores, não só do propranolol, como metoprolol, bisoprolol, carvedilol, é que ele bloqueia os receptores e na hora que você tira ele de forma abrupta, todos os receptores se abrem de uma vez só e toda aquela adrenalina que estava ali, que não conseguia entrar, vai conseguir entrar com tudo. Conclusão, seus sintomas vão voltar, então vão voltar piores do que estavam antes. Então, para a gente retirar beta-bloqueador, a gente vai escalonando, vai tirando metade por metade da dose para o corpo se readaptar àquela nova situação. Mas claro que nem tudo são flores, o medicamento também tem seus riscos, é por isso que eu falo que é bom procurar um médico. Então vamos falar aqui sobre os efeitos colaterais mais comuns? Eu acho que de longe o mais frequente de todos é cansaço e sonolência. Esse aí, beta-bloqueador, ele é ótimo para fazer isso e às vezes ele provoca até pesadelos. Mas também você pode ter tontura, você pode ter diminuição da libido, perda da ereção. Então veja que tem lá os seus riscos também. Não é assim, o medicamento fantástico é a panaceia para a solução dos seus problemas. Não, existe esses cuidados. E cuidado principalmente com algumas situações que realmente podem colocar risco à sua vida, como por exemplo, falta de ar. Por quê? Porque os beta-bloqueadores podem piorar uma crise de asma. Lembra que eu falei que não é para você usar propranolol pela sua cabeça? Por quê? Porque existem situações que elas são contraindicadas. E a principal delas, que aí todo médico sabe, é paciente que tem DPOC. O que é DPOC? São aqueles pacientes que têm efizema e bronquite crônica, e aí inclusive vamos colocar também a asma, porque ela pode piorar, ela pode fazer com que seus brônquios fechem, e aí leva a falta de ar e pode levar até mesmo à morte. Pacientes que têm bloqueios cardíacos, você de repente tem um bloqueio de 2º grau, ele pode evoluir para um bloqueio de 3º grau. Pacientes com insuficiência cardíaca, beta-bloqueadores, eles são importantes para a insuficiência cardíaca, mas o propranolol não é o melhor dos beta-bloqueadores para a insuficiência cardíaca. Nós temos outros, mas eles podem também piorar a sua insuficiência cardíaca e, óbvio, pode abaixar muito sua pressão
Imagina que você já tem uma pressão baixa, vai querer usar o beta-bloqueador para tratar a sua ansiedade, sua pressão cai mais ainda e pronto, olha aí, já vai ter algo fatal que pode acontecer, Deus me livre. Eu não acredito que você passou o vídeo todinho e esqueceu de dar o like, não é possível, então aproveita e dá o like agora. Você gostou do conteúdo? É sempre assim meus conteúdos, então já sabe, se inscreva para continuar recebendo vídeos que nem esse, de fácil entendimento e claro, eu sempre gosto de colocar uma pitadinha de humor. Conhece alguém que tem pressão alta, arritmia, que tem ansiedade, que está sofrendo muito? Encaminhe esse vídeo, quem sabe nós dois podemos ajudar essa pessoa. É isso, meus amigos. Se tiver algum comentário, coloca aí que eu respondo algumas perguntas, outras eu levo lá para minha live, toda segunda-feira às 18 horas, horário de Brasília. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.